paz seja convosco, povo de Deus. As coisas mudam com a sua autoridade. E é exatamente isso que eu irei ministrar nessa noite. Sobre a autoridade de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui, ministrando a preciosa palavra dEle. Em segundo lugar, agradecer também ao meu pastor Ciro, pastor Osaide, pela oportunidade de estar aqui nessa casa abençoada, essa casa de unção, essa casa de milagre, aonde os meus pastores estão me dando mais uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aí no seu lar. Mas, pastor Daniel, por que você tem toda a certeza? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu não vou falar aqui sobre a minha história, sobre uma história de um livro qualquer, não. Hoje eu vou falar aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração antes de ministrar a palavra de Deus. Querido Deus, na autoridade que está no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para que o Senhor use a minha vida, use o meu coração, use o meu corpo, use a minha vida, para ministrar a Tua santa e preciosa palavra. Que a Sua palavra nessa noite venha trazer cura, que a Sua palavra nessa noite venha trazer esperança, que a Tua palavra nessa noite venha trazer fé, que a Tua palavra nessa noite venha nos alimentar, porque nós estamos passando por dias difíceis, estamos passando por dias atribulados, mas nós estamos vencendo, nós estamos rompendo, porque o Senhor está do nosso lado, porque a Sua bênção está conosco, porque a Sua presença, ela está conosco. Então usa a minha vida, para que o Senhor venha falar com a Tua igreja, para quem está na sua casa, no seu trabalho, para quem está ouvindo, assistindo esse culto, para que a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, venha falar a cada coração. Amém. Eu gostaria de falar sobre a autoridade do nome de Jesus, a autoridade do nosso Deus. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí na sua casa, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Essas palavras não são palavras do apóstolo Paulo, não são palavras de Moisés, palavras de Davi, não. Essas palavras aqui são as palavras do próprio Jesus, do Jesus que eu e você exalta, glorifica, serve, né? Tem a fidelidade. Essas palavras são palavras do próprio Jesus, dizendo assim em Mateus capítulo 28, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade maior
está sobre Jesus. Nós temos os governadores que exercem a sua autoridade, né? Nós vimos aí o nosso governador dando decreto, e ele é uma autoridade, e nós temos que obedecer, temos que orar por eles. O presidente é uma autoridade, quando ele fala tem que ser feito. Você está passando numa rua, você vê ali um policial, se ele levanta a mão assim para você, você já encosta o carro assim no cantinho, né? Por quê? Porque o policial, ele é uma autoridade. Mas a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, ela está acima de qualquer autoridade na terra. Porque Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Toda a autoridade foi me dada, tanto no céu como na terra. Então a maior autoridade está nas mãos de quem? Do Deus que nós servimos. A maior autoridade está nas mãos de quem? Do Deus que nós servimos. Eu não sei que situação que você se encontra nessa noite, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que se passa na tua vida, mas uma coisa eu sei, que o Deus que você serve, que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra, Ele sabe da tua vida, Ele sabe dos teus problemas. E hoje nós precisamos entender isso, que a última palavra vem de Deus, que tem a maior autoridade. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 ao 6, ali nós podemos ver ali a autoridade de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, a terra não tinha forma, a terra era feia, a terra era vazia, não tinha sentido, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, das águas. Talvez você se encontre numa situação feia, talvez você se encontre em uma situação que você olha para a direita, você não vê saída, você olha para a esquerda, você não vê saída, você olha para trás, você não vê saída, você olha para frente, você não vê saída, você está se martelando dentro da tua mente, dentro do teu coração: o que eu vou fazer? E agora? Como que eu vou sair dessa situação? Eu quero dizer para você que o Deus que você serve, Ele tem toda a autoridade, a maior autoridade. Ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É a autoridade do nosso Deus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, é a palavra de Deus que está dizendo. Lembra de quando Marta correu atrás de Jesus quando Lázaro morreu, e ela falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não ia morrer. E Jesus olhou para Marta e fala assim: Marta, Marta, eu te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Eu quero dizer para você, se você crê na palavra de Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se você crê que está sendo ministrado nessa noite, se você crê na palavra de Deus, você vai ver a autoridade de Deus agindo na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vai ver a autoridade de Deus agindo sobre o estado de São Paulo, a autoridade de Deus agindo sobre o Brasil, a autoridade de Deus agindo sobre o planeta, sobre as nações, sobre os quatro cantos dessa terra. Eu creio nisso. Se você crê nisso, diz amém. E a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, ó autoridade, algo que estava horrível, algo que não tinha forma, algo que estava vazia, e Deus apareceu e deu uma palavra, a autoridade dele, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que lindo, glória a Deus, aleluia, glorificado venha ser o teu nome nessa noite, exaltado venha ser o teu santo e o teu maravilhoso nome nessa noite. E disse Deus: haja luz, e houve luz, irmãos. Se a voz dele com autoridade vir sobre a sua enfermidade nessa noite,
e dizer para você: haja cura, vai haver cura. Você crê? Eu sei que muitas pessoas nesse momento talvez está entubado, talvez está lá naquela cama no hospital, não vê saída. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que a voz da autoridade de Deus vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre a sua família, vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a situação que você está enfrentando. Se você crê nisso, diga um glória a Deus aí no seu lar, porque é assim que Deus age. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E se Ele olhar para mim, se Ele olhar para você, se Ele olhar para o estado de São Paulo, se Ele olhar para o Brasil, e Ele falar assim: haja, vai haver, porque a maior autoridade está sobre Ele. Nós podemos ver que os governadores, por mais que a autoridade que eles tenham é uma autoridade limitada, eles não conseguem resolver a situação, mas a autoridade de Deus é uma autoridade que resolve. A autoridade de Deus é uma autoridade que traz vida, que traz solução. Creia. O sol, a lua, as estrelas, o mar, ouviram essa voz de autoridade. Haja luz e houve luz. Salmos capítulo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firme fundamento anunciam as obras de suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firme fundamento anunciam as obras de suas mãos. Olha a autoridade dele. Você pode olhar à noite no céu, você vê as estrelas lá, ela não cai, elas estão paradas lá em cima. A lua está parada lá em cima. Olha a autoridade. Deus falou assim: ó, aqui é o seu lugar, e aqui você fica. Ele disse ao limite dos mares: é até aqui aonde você vai. Olha, irmãos, quem já foi na praia sabe o que eu estou dizendo. Acontece alguns fenômenos, mas quando você vai para a praia, você vê que a água ela chega até naquele limite. E quem que deu ordem para a água chegar àquele limite? A Bíblia diz que quem deu ordem foi Deus, a maior autoridade sobre o mundo. Essa sim é uma autoridade que eu e você precisamos buscar. Em Mateus capítulo 8, aconteceu algo ali. Mateus capítulo 8, versículo 23. Leem comigo aí na sua casa, Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: então entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Amém? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, de tribulação. Mas o que fazer agora, pastor Daniel? Agora é a hora de nós orarmos mais. Agora é a hora de nós jejuar mais. Orar de madrugada, fazer mais jejum, fazer mais campanha. Agora é a hora da igreja levantar clamor. Agora não é a hora da igreja ficar... Não, agora é a hora da gente orar. Agora é a hora da gente buscar a Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas. Deus não vai deixar o seu povo na mão. E eles ali naquela situação, eles clamaram dizendo: Jesus, nos socorre. Versículo 25, mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança, e maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gosto muito de citar essa frase, eu gosto muito desse versículo. Aqueles homens, eles viram as ondas entrarem dentro daquele barco e encher de água dentro daquele barco. Aqueles homens estavam vivendo um momento a ponto deles morrerem
naquele barco. Aquele barco ele podia quebrar a qualquer momento, aquele barco ele podia virar a qualquer momento. A Bíblia diz, o relato bíblico diz que as águas elas cobriam ali o barco, e eles foram até onde Jesus estava e falaram: mestre, estamos perecendo. Jesus olhou para ele: ó homens de pequena fé. Por que será que Jesus falou, ó homens de pequena fé? Irmão, você acha que Jesus dentro daquele barco, aquele barco ia afundar? Aí eu faço uma pergunta para você: você acha que se você está em Jesus, o seu barco vai afundar? Você acha? Se você está achando, você está achando errado, porque ele não vai afundar. Se Jesus está no teu barco, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, ele não vai afundar porque Jesus está no barco. Ele não vai quebrar porque Jesus está no barco, por isso que ele falou, homens de pequena fé. E ele olhou ali aquele vento, ele olhou aquela tempestade e disse assim: vento, mar, acalma-te. E houve uma grande bonança, e houve ali uma calmaria, e aqueles homens que viram aquilo, ficaram tão admirados, que disseram assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, como eu disse no começo da mensagem, eu não sei qual é o seu problema. Calamassuri andalamanaya, racassuri ambalamanébia. O ramalabassumi andalamanaya, racassumi andalamanaya, requessuri andalamanaya, rabassúria. Imassumi andalamanaya, racassuri andalabasébia, alamanaya, racassubi andalamanaya, rabasébia. Romalamasébia, ramanaya, racassuri andalamanaya, rassubi andalamanaya. Eu não sei qual é o seu problema. Se é enfermidade, eu não sei se é material, se é financeiro, se é na família, se é no trabalho, se é sentimental. Eu não sei qual é o seu problema. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, que para o nosso Deus nada é impossível. A maior autoridade está sobre ele. E Jesus disse assim: toda a autoridade. Olha que lindo. Olha que lindo. Toda. A autoridade dos nossos governadores são limitadas. Eles tentam controlar a situação. Eu recebi uma vitória de Deus semana passada. Eu estava falando com o pastor agora à tarde. Teve um culto parecido como esse de domingo. Deus usou o pastor Ciro. Eu estava com um problema com meu filho, desde o ventre da minha esposa. E teve uma noite que Deus usou o pastor Ciro tanto aquela noite, mas Deus me encheu tanto. E eu fui para minha casa cheio de esperança. E aquela semana, na segunda-feira, Deus fez um milagre. Porque precisava fazer uma cirurgia dentro da barriga dela. E não teve que fazer. Eu creio que Deus está fazendo a cura dele por etapa. E ele foi encaminhado, foi encaminhado direto para a Unicamp. E nós fizemos ali vários exames. O primeiro exame, a médica disse assim para minha esposa: o seu filho precisa operar. Está aqui o resultado. Realmente, é esse problema que está acontecendo no rim dele. E ele precisa passar por uma cirurgia. E é urgente essa cirurgia, mas tem que fazer alguns exames. E nós fomos mais ou menos umas 5 vezes para a Unicamp fazer esses exames. Marcaram as datas, a gente fez o exame. E sexta-feira agora, ela falou assim: os exames estão prontos, já vai ser encaminhado direto para o cirurgião. Então eu imaginava que nós íamos passar pelo cirurgião, ele já ia marcar a data, né? Ele já ia marcar a data e já ia operar ele. Mas em todo esse tempo, eu fiquei orando. Algumas pessoas oraram também, mas acima de tudo, eu fiquei acreditando naquela palavra que Deus liberou para mim, quando eu estava sentado naquela cadeira ali, naquele domingo à noite.
Por isso que é importante a gente vir para a igreja, por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Eu creio naquela palavra. Então, se Deus está falando com você hoje, através dessa palavra, creia. A maior autoridade vem de Deus. Se Deus falar assim, ó, acabou o problema, acabou. A cura vai acontecer, vai acontecer. Vai romper, vai romper. As cadeias vai quebrar, porque a maior autoridade está sobre Jesus. A maior autoridade está sobre Jesus. A última palavra vem dele. Quem decide é ele. Quem manda é ele. E nós passamos sexta-feira, o médico olhou os exames, olhou para minha esposa e falou assim: não vamos operar agora. Olha que bênção. Volta daqui 6 meses e faremos outros exames. Então Deus, irmãos, para mim particularmente foi uma vitória, porque tudo estava levando para ele fazer essa cirurgia e ele não fez. Daqui 6 meses nós vamos voltar, mas dentro do meu coração ainda queima aquela palavra, dentro do meu coração ainda queima aquele dia, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Eu vou levar esse versículo, esse culto para sempre na minha vida, para testemunhar para as pessoas que a maior autoridade vem de Deus. Se Ele fala, está curado, está curado. É Ele. No meio daquela tempestade, Ele saiu, Ele disse assim: vento, mar, aquieta-te. E houve uma grande bonança naquele lugar. Oh, glória a Deus. E os homens que viram aquilo disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você tenha alguém da sua família que está enfermo com esse vírus do Covid. Talvez a sua família e os médicos vão se surpreender dizendo: o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com essa pessoa que mudou, que do nada, do dia para a noite mudou? Sabe o que é? É que eu participei de um culto num domingo à tarde e eu aprendi pela palavra de Deus que Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 12, diz assim: toda a autoridade foi me dada tanto no céu como na terra. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem decide é Jesus. A última palavra vem dele. Recebe essa palavra no teu coração. E ali no capítulo 28, no último versículo, lá no versículo 20 ele fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha que Jesus fala aqui, irmãos. Igreja de Jesus, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Olha que Jesus fala para mim, olha que Jesus fala para você nessa noite: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você não está sozinho nessa luta. Além de você estar do lado daquele que tem a maior autoridade no mundo, você nunca vai estar sozinho. Há uma promessa feita por Ele, dizendo que todos os dias Ele vai estar com você. Você sabia que Jesus está aí do seu lado agora? Você sabia que Jesus está dentro do teu coração? Mas pastor Daniel, eu estou passando uma luta, o negócio está estranho. Ele está com você, porque naquela tempestade, os discípulos eles sentiram medo, eles viram aquelas águas entrarem no barco, eles viram que aquele barco poderia quebrar, eles entraram em desespero, mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não quebra. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Jesus está com você, nós estamos com Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. Por quê? Porque a maior autoridade está sobre Jesus. A maior autoridade está sobre Jesus. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração por você agora.
Oh, aleluia ao Cordeiro de Deus. E aproveitar também e orar pelos pedidos de oração. Acredito eu que muitos de vocês aí pediram oração. Então eu quero aproveitar esse momento e orar por você também que fez o seu pedido de oração. E orar por todos que estão em casa. Orar pelos nossos pastores. Orar pela igreja de Jesus. Oh, glória a Deus. Pai querido, toda a autoridade está sobre Ti. É o Senhor que manda, é o Senhor que faz. Eu quero nesse momento orar, Senhor, pelos nossos pastores. Abençoa o pastor Ciro, abençoa a pastora Osaide, abençoa os pastores das congregações, as suas esposas, a sua família. Abençoa a nossa igreja, abençoa quem está assistindo esse culto. Talvez tem pessoas que estão assistindo esse culto, está sentindo dor. Talvez tem pessoas que estão assistindo esse culto, talvez esteja até ponto a morrer, mas a sua autoridade nessa noite vai agir sobre a sua igreja. A sua autoridade já está, eu sinto que a sua autoridade já está agindo sobre a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, recebe a sua bênção, recebe o seu milagre, recebe a sua cura. Você que colocou aqui o seu nome no pedido de oração, recebe agora a sua vitória. Quem crê nisso diz amém. Graças a Deus. Glorificado e exaltado venha a ser o nome do nosso Deus. Fique com essa palavra no teu coração. A maior autoridade. Se eu fosse você, eu pegava um papel, escrevia Mateus capítulo 28, versículo 18, colocasse ali na sua geladeira, ou no seu rack na sala, e você poderia até falar pela internet, dizendo que a maior autoridade está sobre Jesus, e que o povo, a terra, reconheça isso, e se renda a Ele, e se proste a Ele, porque só Ele pode reverter um quadro, só Ele pode mudar uma situação. Amém? Deus te abençoe.